Fala, amigos do Face, estamos de volta, ajeitando aqui a casinha. Vamos lá começar mais uma live da sexta-feira, nossa live de sexta famosa. Já me desculpando pela última sexta-feira, né? Eu tive aulas da faculdade, né? Da universidade, e acabei não podendo realizar a live. Eu fiz aquele vídeo gravado, né, no sábado também, por conta até da faculdade, mas para facilitar a vida de todos, né? E aí, gente, como que estamos, né? Estão todos chegando. Vamos falar um pouquinho sobre Código de Trânsito Brasileiro. As nossas mudanças do Código de Trânsito vai fazer algumas alterações. Ontem, dia 3 de setembro, o Senado Federal acabou aprovando parte do projeto da Câmara dos Deputados, fazendo muitas alterações na carteira de habilitação e no Código de Trânsito Brasileiro. Vai ser muito interessante a gente assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, gente, porque a partir de agora vai ser aquele bombardeio, né, de informações, de gente fazendo WhatsApp com fake news, e quanto mais informado nós tivermos, melhor. Porque informação é poder, né? Eu falo isso direto aqui e é pra gente gravar, né? Informação é poder. Quanto mais informado eu tenho, menos enganado eu vou ser, né? Vamos lá. Tô ajeitando aqui porque eu tô fazendo o live junto do YouTube, ver se vai dar tudo certo. Da última vez não deu, então eu tô preferindo fazer essa live às vezes separada e mando pro YouTube depois, né? Já agradecendo, gente, porque como já esse vídeo é gravado e ele também é passado ao YouTube, gostaria de agradecer nesse último mês de agosto, tá? Eu recebi aqui as informações do canal. Esse canal que nós estamos nos falando, que é o canal Descomplicando o Trânsito, tá? Tivemos um engajamento aí, a visualização de matérias, né, que a gente vem postando, de mais de 6.000 pessoas. Então, 6.000 pessoas consumindo conteúdo de extrema importância para a nossa vida, né, para a nossa vida no trânsito, tá? E no YouTube eu também recebi, né, o extrato, vamos dizer assim, desse mês, e eu tive então 2.000 visualizações com 4.000 minutos de vídeos assistidos, né? Chegaram a 343 inscritos no canal. Então, se você não é inscrito no canal Descomplicando o Trânsito no YouTube, faça esse favor, chega lá, né, inscreva-se lá, clica no sininho, me ajuda aí a ampliar, né, a maior quantidade de pessoas que vai chegar às informações, porque informação é poder e esse conhecimento ele é muito importante para a nossa vida. Então, galera, vai mudar completamente nosso Código de Trânsito, né? A gente vai ter aí grandes alterações promovidas pela Câmara dos Deputados no começo, aí, no meio da pandemia, teve várias mudanças que foram para o Senado Federal, e ontem, dia 3 de setembro, foi votado pelo Senado e aprovado o texto da lei que a Câmara dos Deputados havia sido também aprovada. Como houve algumas alterações, ela ainda não entra em vigor. Ela vai ser devolvida para a Câmara dos Deputados para ser, sim, mais uma vez aprovada, e se aprovada, vai para a sanção presidencial, e aí cabe ao Jair Bolsonaro fazer a sanção. Se ele não fizer em tempo hábil, volta para a Câmara dos Deputados, que pode sancionar direto, sem a necessidade da sanção do presidente, tá? Muito bem, vamos começar então. Quais são as mudanças previstas, né, nessa nossa legislação? Eu tenho uma cola, galera, porque tem muita informação, é muita informação mesmo, tá? Então eu tô com uma colinha aqui, tô abrindo aqui também ao mesmo tempo o YouTube para a gente ter canal simultâneo, tá? Vamos lá. Abrindo. Muito bem, cadê todo mundo? Eu estou vendo aqui as pessoas compartilhando esse vídeo. Muito bom. Se tiver alguma dúvida, tá, gente? Vai entrando aí no canal, também estou abrindo o canal de dúvidas, tá? De comentários.
fica aparecendo na minha tela também, vou ajudando todos vocês para a gente tirar todas essas dúvidas, e tem dúvidas do pessoal também que ajuda aí, né? A gente vai ajudando um ao outro, levando a informação. Então vamos lá, só fechando aqui o canal. E vamos que vamos. Galera, mudanças do Código de Trânsito previstas para a mais breve possível. Nós temos aí, chegando, né? O Senado Federal aprovou então, dia 3 de setembro, ontem, tá? Aprovou várias mudanças que já haviam sido aprovadas pela Câmara dos Deputados. Essa mudança aprovada pelo Senado voltará para casa da Câmara dos Deputados, porque houve algumas alterações propostas por senadores, e vamos então pontuá-las uma por uma. Lembrando, gente, a intenção de informar a vocês todos esses detalhes, tá? É para evitar as fake news. Então, quanto mais informação vocês tiverem, melhor, porque vai evitar de vocês ficarem até compartilhando algo, achando que é algo correto e na verdade não é, tá? Muito bem, carteira de habilitação. O Bolsonaro, já no primeiro ano de governo dele, ele lançou um projeto de lei na Câmara dos Deputados pedindo, tá, para ampliar o prazo de carteira de habilitação de 5 anos, que é o padrão hoje, para 10 anos. Tá? É um texto muito polêmico, tem muitas informações ali que são muito boas, tem muita informação ali que não deveria ter sido alterada, e a gente precisa então estudá-las. Eu não vou aqui fazer partidarismo nenhum, a gente não tem essa intenção nenhuma de criticar ou apoiar, nem nada. A intenção é só informar vocês o que está acontecendo. Tá? Então a mudança carteira de habilitação passaria a ter 10 anos de validade. Tá? Ela era assim na década de 90, quando entrou a Lei 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito atual, ela caiu de 10 anos para 5. E agora entrou essa discussão de aumentar novamente, tá, para 10 anos. Tá? O texto aprovado na Câmara dos Deputados e de novo aprovado pelo Senado prevê o seguinte, gente: a nossa carteira de habilitação passará a ter 10 anos de validade, tá, para pessoas que tenham até 50 anos de idade. Então, se eu tiver 49 anos, 11 meses e 29 dias no ato da minha renovação da carteira de habilitação, eu vou receber uma carteira com validade de 10 anos. Tá? Se eu já tiver 50 anos completos ou mais, muda-se a carteira de habilitação. A partir dos 50 anos, ela não vale mais 10 anos e passará a valer 5. Tá? Até eu completar 70 anos. Tá? Então, se até os 69 anos, 11 meses e 29 dias, eu estiver renovando minha carteira de habilitação, renovo por mais 5. Completei 70 anos, aumenta-se então, né, a minha idade e diminui a validade da carteira de habilitação, passando a ter uma validade de apenas 3 anos. Tá? Então, voltando, até os 50 anos de idade, nós vamos ter uma carteira de 10 anos, até os 70 anos de idade, de 50 a 70, uma carteira de 5 anos, e de 70 em diante, uma carteira de 3 anos de validade, tá? Sendo renovada então a cada 3 anos após os 70, de 50 a 70 renováveis a cada 5 anos, e até os 50 renováveis a cada 10 anos. Tá? Isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados e já pelo Senado. Isso provavelmente não vai sofrer nenhum tipo de mudança. Tá? Agora, uma coisa importante que foi uma das alterações que aconteceram no Senado Federal é a questão do dirigir embriagado. Tá? Aquele camarada que costuma, ainda mais hoje é sexta-feira, dia da balada, dia de todo mundo sair pro rolê. Nós estamos em um feriado prolongado, muita gente vai viajar, né? E vai acabar pegando estrada, e nas estradas também faz uso de bebida alcoólica e drogas, tá, gente? Que a infração é a mesma, tá? Drogas e bebidas alcoólicas. Então, o que mudou na legislação de bebidas alcoólicas a partir de agora, tá? Toda pessoa que ela está envolvida em acidente de trânsito e foi flagrada dirigindo embriagada, ela pode receber 3 tipos de punição, tá? Uma pena alternativa, em que ela pode receber aí, tem que fazer algum trabalho comunitário,
ou ela tem que pagar multa, tá? Ou ela pode até ser presa por conta dessa condução embriagada, tá? O Senado Federal aprovou um texto, tá? Dizendo o seguinte: a partir de agora qualquer pessoa que estiver envolvida em acidente de trânsito com vítima e que ela possa, né, ser punida com prisão, essa prisão dela não mais poderá ser revertida, tá, em penas alternativas. Ou seja, ele não vai mais só pagar multa, ele não vai só fazer trabalhos comunitários, não, ele vai para a cadeia, tá? Então esse texto foi aprovado pelo Senado e pode sofrer essa alteração, que é uma alteração muito significativa e pode se tornar aí algo importante para que mude o comportamento dessas pessoas, tá? E uma outra coisa interessante também que está sendo votado e foi aprovado, tá? É o transporte de bebidas alcoólicas dentro dos veículos, tá? Lembrando, gente, que nosso carro ele é dividido em 3 pedacinhos, né? O primeiro pedaço é o compartimento do motor. A gente aprende isso em aula de CFC. É um compartimento do motor, onde está toda a parte mecânica, toda a parte elétrica do carro. No meio, ele é chamado de habitáculo, que é o lugar onde ficam as pessoas, né? Onde ficam o motorista e os ocupantes do veículo. E na outra parte, na terceira e última parte, a área de transporte, tá? Transporte de cargas, tá? Então, compartimento do motor, habitáculo, compartimento de cargas. Foi aprovado um texto dizendo o seguinte: se você estiver transportando bebidas alcoólicas, tá, dentro do habitáculo, ou seja, no local onde ficam as pessoas, qualquer bebida alcoólica que estiver dentro daquela área que foi reservada para pessoas, tá, ela se tornará uma infração de natureza grave. Tá? Transportar bebida alcoólica dentro do veículo na área de pessoas será infração de natureza grave. Então, importante a gente salientar. Ali não deveria nem a mochila, tá, gente? Deveria ir tudo no porta-mala. Mas é muito comum a gente ver as pessoas utilizando. Vai na academia, vou logo ali e utiliza o banco de trás, por exemplo, como transporte. Já é considerado infração de trânsito, porém, se for bebida alcoólica, vai se tornar multa de natureza grave, tá? Muito bem. Questão da pontuação também é uma outra situação que gera muita discussão, tá? Hoje, se você você atingir 20 pontos no prontuário, você já tem a sua carteira suspensa. E a suspensão ela é de 6 meses, né? No mínimo 6 meses, podendo atingir aí uma quantidade de 2 anos de suspensão, tá? Alguns acham que é pouco, outros acham que é até muito. Eu acho que é suficiente, tá? 20 pontos em um ano é bastante, né? A gente tem que estar com muito controle nesse veículo. Mas, tirando as opiniões, né, contrárias ou favoráveis, tá? O Senado então aprovou o seguinte texto: a partir de agora, gente, você pode ter 40 pontos no seu prontuário, ou seja, para atingir a suspensão, 40 pontos, tá? Então, com 39 pontos você não vai ter a carteira suspensa. Se já atingir 40 em um ano, tá? Você vai ter a carteira suspensa por 6 meses. Mas qual é a condição para que isso aconteça? Você só pode chegar aos 40 pontos para realizar a suspensão se você não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima no seu prontuário, tá? Então, se todos esses 40 pontos que você atingiu, tá, forem tudo de multas leves, médias ou graves, pode chegar até os 40, tá? 39, para ser bem sincero, porque eu costumo dizer, porque as pessoas acham que 40 não suspende, vai ser suspenso com 41 e está errado. É até 39, tá? Você vai ter direito a 39 pontos, porque 40 suspende, tá? Se você não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima no seu prontuário. Agora, estou contando pontos no meu prontuário, recebi uma infração de natureza gravíssima. Essa minha contagem de pontos ela vai diminuir de 40 para 30. Então, para que eu não seja suspenso, eu vou chegar ao limite de 29 pontos, porque eu tenho uma gravíssima no meu prontuário, tá? Então vai ficar 29 pontos ao meu limite, tá? Com 30 suspende, tá? E se eu tiver 2 infrações gravíssimas, a partir de 2, vai então manter aquele padrão de 20 pontos. Então imagina só, gente, se eu não tiver nenhuma gravíssima, eu posso chegar a 39 pontos. Uma gravíssima até 29 pontos. E com 2 gravíssimas até 19 pontos. Ou seja, o cara já tomou logo 2 gravíssimas e ele já
ficou com 14. Qualquer infração aí de natureza grave ele já está no gargalo, aí, né? Podendo ser aí suspenso do direito de dirigir, tá ok? Então, muito cuidado com esse problemão que é ser, né, multado e receber os seus pontos na sua carteira de habilitação. Muito bem, deixa eu aqui dar uma olhadinha nos comentários, por enquanto tá ok. Dúvidas, galera, fique à vontade, pode entrar aí nos comentários para que a gente possa tirar ao vivo, aproveitar, porque tem informação pra caramba para chegar a vocês, tá? Muito bem, exame psicotécnico. Quando você faz a carteira de habilitação, você é obrigado a fazer o exame médico e o psicotécnico, tá? O exame psicotécnico, ele não é um exame obrigatório, tá? Ele é obrigatório no início, mas durante a sua vida na condução do veículo, na sua carteira de habilitação, ele não passa mais a ser obrigatório. Ele só é obrigatório para carteiras profissionais, ou seja, aquele cara que coloca atrás da carteira exerce atividade remunerada. Ele que exerce atividade remunerada é um profissional do volante, tá? Ele então passará a ter o que fazer esse exame psicotécnico de 5 em 5 anos, tá? Agora, o que mudou foi o seguinte: a partir do momento em que você for condenado por crime de trânsito, por algum delito de trânsito, se o juiz determinar, por conta de algum acidente de trânsito, determinar isso, ou se você for flagrado dirigindo de maneira a comprometer a segurança de um pedestre ou de um outro veículo, você também será chamado compulsoriamente para realizar novamente o exame psicotécnico, tá? Então, o exame psicotécnico ele vai ser também uma forma de punição, de certa forma. Porque se você dirigir cortando ali, costurando no trânsito, for flagrado, tá? Ele pode ser aí considerado um exame necessário para retomar a sua carteira de habilitação. Com relação aos pontos da habilitação, gente, uma informação importante. Esse condutor que tem a carteira EAR, exerce atividade remunerada, o profissional, as carteiras C, D e E, eles então já terão 40 pontos no seu prontuário para ser suspenso, ou seja, ele já poderá atingir até o limite de 40 pontos para a suspensão, indiferente se ele tem multa leve, média, grave ou gravíssima, tá? Para as carteiras que não possuem, tá, o EAR, aquele que não é profissional, segue a regra, tá? 20 pontos para quem tem 2 infrações gravíssimas, 30 pontos para quem tem uma infração gravíssima, 40 pontos para quem não tem nenhuma infração gravíssima. Para quem é profissional do volante, é o limite de 40 indiferente de qual infração de trânsito ele cometeu. Muito bem, cadeirinha. Poxa, a cadeirinha é um outro tema polêmico, né? O Bolsonaro, naquele texto que ele mandou para a Câmara dos Deputados, ele solicitou então que cancelasse, que tirasse do texto as multas relativas à cadeirinha, né? Ele até considerou, ele informou que achava um absurdo, né, um agente de trânsito multar um pai de uma criança na porta da escola, né? E ele pediu para tirar essa regra, não sendo mais uma infração, que é gravíssima, passando a ser apenas uma advertência, tá? O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado ontem. Diz o seguinte: não só é obrigatório para crianças de até 10 anos o uso da cadeirinha, tá? Como também a criança que tiver a estatura menor que 1,45 m também será obrigatória usar essa cadeirinha ou dispositivo de retenção até os 10 anos de idade. Então, crianças de porte menor, uma pessoa, uma criança, um jovem abaixo de 10 anos que sofre de nanismo, por exemplo, vai ter que utilizar por obrigação a cadeirinha, tá, de retenção, o dispositivo de retenção. E se não usar, infração de natureza gravíssima. O exame toxicológico. O exame toxicológico, gente, foi também um outro tema de discussão. Muita gente querendo que acabasse com o exame toxicológico. Ele não só vai permanecer, né, como ele vai perdurar aí por muito tempo também. Então mantenha-se o exame toxicológico. Quem tem carteira C, D e E precisa se renovar, tá? Tem no texto dos deputados, tá? Não tem ainda uma menção direta, depois tem que até dar uma lida direta no projeto de lei, na aprovação, tá? No texto do projeto de lei, porque nos deputados, tá? Quando aprovaram agora na época da pandemia,
eles aprovaram a exigência da renovação do exame de 2 anos e meio em 2 anos e meio, né, do nosso exame. Então, se eu tiver uma carteira, por exemplo, eu tenho 39 anos, eu vou renovar minha carteira esse ano, eu só vou renovar a próxima vez em 49, quando eu chegar nos 49. E daqui até lá, esses 10 anos que eu vou ter de carteira de habilitação, eu vou precisar renovar o exame toxicológico 4 vezes praticamente. Quando renovar a carteira, 2 anos e meio, 5, 7 anos e meio, e lá quando completar os 10 para renovar, lá vou eu novamente fazer o exame toxicológico. Tá? Isso é o que está no texto dos deputados. No texto do Senado ainda não houve nenhuma informação a respeito. Mas quando aprovar, faço questão de fazer um outro vídeo e passar com bastante clareza essa informação, se vai permanecer só um toxicológico a cada renovação, se vai ser um a cada 5 anos como era antes, ou se vai ser a cada 2 anos e meio como era previsto no texto anterior. Tá? Exames médicos e psicológicos. Bem, quando a gente tira a carteira de habilitação e quando a gente renova a carteira de habilitação, galera, eu preciso passar por médico, né? Tem que ir lá na clínica credenciada pelo Detran. Voltando ao assunto, texto do Bolsonaro lá do início, né, da campanha dele, do início do mandato dele, ele mandou dizendo o seguinte: olha, eu desejo que o exame médico da carteira de habilitação possa ser aprovado por qualquer médico, tá? Até médico do SUS, por exemplo. Qualquer médico pode atestar que eu tenho saúde para poder conduzir um veículo, tá? E, na verdade, o texto dos deputados, o texto do Senado Federal, diz o seguinte, tá? Os exames médicos e psicológicos agora passarão, tá? Serão obrigatórios e passarão agora a serem realizados por médico que tenha especialização, né, de medicina de tráfego e psicólogos, né, que tenham o título de especialista de psicologia no trânsito. Então, na verdade, gente, vai acabar apertando mais, vai diminuir ainda mais a quantidade de pessoas que vão realizar esses exames, porque nem todo médico e psicólogo que faz esses exames tem esse título de especialista. Então vai diminuir até a quantidade de psicólogos e médicos a princípio. Então eu acredito que isso gere algum tipo de problema que possa ocasionar aí um tempo, né, de validade, um tempo de iniciar a passar a funcionar, entrar em vigor, né? Muito bem, motos tem bastante informação sobre moto também. Galera da viseira, né? De cada 10 motociclistas que conduzem motos aí no nosso Brasilzão, 11 andam de viseira aberta, né? A gente sabe muito bem que muita gente reclama que embaça quando chove, que fica sentindo claustrofobia, né? Fica sentindo fechado naquela casinha ali. Então, quando isso acontece, tá? Hoje, na legislação de hoje, esse cidadão ele é multado, né? Ele recebe uma autuação por conduzir, tá? Dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. Tá? É uma infração de natureza leve, tá? São 3 pontos no prontuário, uma multa de R$ 85. Tá? Ela agora passará a ter um texto próprio, um artigo próprio para essa infração, e ela passará então de leve para média. Ela já foi gravíssima no passado, caiu para leve e agora está aumentando-se para infração média o não uso das carteiras de habilitação, ou o uso das viseiras, pelo amor de Deus, né? O uso das viseiras passará a ser de natureza média, tá? Vai ter um texto próprio sobre isso. Sabe quando a gente para no trânsito e fica todo mundo enfileirado, né? Várias faixas de trânsito parado, e nos corredores a moto, né? Vai com tudo, a milhão ali, né? Nesse caso, gente, tá? Vai ter agora um texto também na lei do Código de Trânsito, né? Essa lei vai ser uma alteração do Código de Trânsito, que vai também tocar nesse assunto. Então, o motociclista ali ele vai ter que transitar com uma velocidade compatível com a segurança, tá, nesse corredor. Então ele não vai poder andar a toda a velocidade, ele vai ter que seguir uma regra de velocidade máxima em corredores. Provavelmente vai ter aí uma regra exclusiva para uso do corredor. O que, de certa forma, pode ser um avanço, porque hoje o corredor é totalmente banido, totalmente proibido. Qualquer coisa que ocasionar de acidente no corredor, normalmente quem ocasionou o acidente foi o motociclista. Tá? Então ele é o responsável por isso.
Então, se fizer alguma lei específica do corredor, passa a ser permitido, tá? Então, hoje, eu costumo dizer, corredor não existe, tá? Não existe corredor de motos, apenas o corredor de ônibus, tá? Muito bem. Área de espera. Em algumas cidades como Guarulhos, né, como São Paulo, que foi o criador, né, foi o criador dessa ideia. A CT de São Paulo tem muitas ideias, criam muitas ideias para a melhoria do trânsito. Eles criaram na frente daquela retenção, daquela linha que param os carros, fizeram uma segunda retenção, uma área de espera das motos para o farol vermelho. Então, quando fecha o farol, as motos se aglomeram ali naquela área de espera, com a intenção de facilitar a fluidez. Então, quando você abre o farol, as motos já vão embora, né? Já saem dali daquela área de espera, tá? Essa área de espera ela estava em testes, estava sendo feito testes para aprovação ou não, e o texto do nosso Senado aprovou a área de espera e vai passar a ter um texto exclusivo para ela, para que se inclua, né, a área de espera em todo o Brasil. Tá? Em Guarulhos tem algumas áreas de espera, já São Paulo tem várias, né? E agora vai ser aberto a todo o Brasil, colocar uma área de espera para motocicletas. Tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Sabe quando você compra um carro e você passa por um recall? Ou seja, a empresa te chama novamente com esse carro para a concessionária para fazer algum reparo de segurança que pode comprometer a sua vida ou a vida de outras pessoas que estão circulando em via pública. Muita gente vai direto ao recall porque é tudo de graça, né? Apesar do tempo que você vai perder para fazer esse reparo, o reparo é de graça, tá? Então, algumas pessoas furam o recall, gente, por incrível que pareça, tá? Elas costumam não ir com esse carro até a concessionária para fazer a substituição da peça defeituosa. E aí, agora, a partir de agora, o seu veículo que foi chamado para o recall, tá? Ele vai ter uma informação no documento do carro de recall pendente. Então, quando você fizer o licenciamento do carro, se tiver recall do seu carro, ele vai aparecer no seu documento, no campo observação, recall pendente, tá? E se no próximo licenciamento você não realizar o recall, quer dizer, você vai ter um ano para fazer o recall, a partir do momento que aparece no seu documento, e se no próximo ano você não realizar esse recall, você não poderá, ficará impedido de fazer o licenciamento do veículo. Você vai ser obrigado a fazer o recall primeiro, para depois fazer o licenciamento do carro. Que, convenhamos, se você deixar para o último dia para licenciar o carro, no dia seguinte o carro não pode rodar em via pública e você vai acabar tendo que levar esse carro de guincho para a concessionária, porque você pode ter o carro apreendido no momento, né, de circulação com ele até a concessionária. Então, olho tá nas informações, fique de olho na marca do seu carro e verifique os recalls se o seu carro não está incluído em algum, tá ok? Bem, nós temos algumas multas administrativas, né, gente? O que é multa administrativa? São multas que são feitas direto pelo balcão lá do Detran, por exemplo, né? Os Detrans podem te realizar, né, algumas infrações por conta de algumas alterações que nós fizemos no veículo. Por exemplo, cor alterada. Eu comprei meu carro é preto e eu resolvi colocar um adesivo laranja no carro inteirinho. Meu carro virou laranja a partir de agora. Então eu deveria estar fazendo a alteração de cor no Detran, tá? Então essa alteração de cor é uma infração de natureza grave, por exemplo, tá? Os documentos de porte obrigatório, andar com a carteira de habilitação, andar com o documento de licenciamento do veículo, por exemplo. Placas em desacordo. Sabe quando a placa dá aquela amassadinha e você acaba pintou ela, por exemplo, ao invés de substituir, né? Realizar alteração de cadastro do veículo ou da carteira de habilitação. Você mudou de endereço, por exemplo, e não fez a alteração do cadastro, não está chegando, né, nenhuma informação para você. Isso tudo é infrações administrativas que geram multa, tá? A grande maioria delas são graves, tá? E geram pontos na sua habilitação. Então o texto do Senado diz o seguinte: as multas administrativas passarão então a não sofrer mais punição por pontos, e sim apenas o valor a ser pago, tá? Na lista, gente, ainda não está especificado aquela questão de quando você faz a compra de um veículo e demora mais de 30 dias para transferir. Quando você demora mais de 30 dias é uma infração grave, tá? Só que hoje a pessoa recebe 5 pontos no prontuário.
Aí eu acabei de tirar a carteira de habilitação, estou com a minha carteira permissão ainda, compro o carro, demoro para transferir, eu tenho esse problema sério. Se tomar uma multa de natureza grave, eu vou perder a carteira provisória, eu vou perder a minha carteira, né, permissão, e não vou conseguir renovar para definitivo. Se ela se incluir nessa lista de multas que não vão gerar pontos, vai ser um alívio para quem tem carteiras permissão, por exemplo, tá? Agora, algumas coisas muito interessantes também que foram avanços no Código de Trânsito, gente. Os exames teóricos. Você que está tirando a carteira de habilitação, que segue meu canal, que está todo momento aí vendo, né, as publicações, você sabe que você vai fazer o curso CFC, 45 horas de curso. Após esse curso, vai ser marcado para você uma prova teórica, ou seja, você vai ter que passar, né, por um teste teórico para saber se você está bem, para estar habilitado e para a parte prática do curso. Tá? Se hoje você for reprovado nessa prova, tá, não atingir a quantidade de 21 pontos na sua prova teórica, você está reprovado e passa a sofrer uma punição de 15 dias para realizar uma nova prova. Tá? O texto do Senado, então, acaba com essa punição. Então, na teoria, se eu for reprovado hoje e tiver vaga para uma prova amanhã, eu posso fazer uma outra prova amanhã. Se tiver uma prova para hoje, eu vou poder fazer uma outra prova hoje de novo. Tá? Então, os exames não terão mais a punição de 15 dias quando estiver em vigor. Lembrando que foi aprovado o texto, porém ainda não está em vigor. Tá? Cadastro positivo, uma outra coisa legal. A gente toda hora fala de pontos na carteira, de pessoas que e acabam tomando pontos, e essas pessoas que tomam pontos toda hora. Então toda hora fala de maus motoristas. Nunca falamos de bons motoristas até agora. E o Senado Federal aprovou uma lei, né, que vai entrar em vigor, ainda não está em vigor, junto dessas alterações, que cria o cadastro positivo para condutores. Tá? O que seria isso? Se durante o período de um ano eu não tomar nenhuma multa, ou seja, não receber nenhuma infração de trânsito, nesse período de um ano, tá, eu vou ser inserido em um cadastro positivo de condutores. Tá? E o que isso vai mudar na minha vida? A princípio, tá, não tem nenhum projeto inicial, mas com cadastro positivo nós podemos ter sorteios, por exemplo, nós podemos até ser presenteados com descontos de IPVA, descontos de taxas, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter que ficar ligado nos próximos capítulos, tá, dessa novela Código de Trânsito. Mas é uma informação legal, um avanço da legislação. Continuando, gente, informação pra caramba. Depois eu tô pensando até em fracionar esse vídeo para fazer item por item, porque é muita informação, tá? Muito bem. Escolinha de trânsito. Gente, desde 1998, quando foi iniciado o Código de Trânsito Brasileiro, tá? A gente fala que são obrigações, né, do Estado dar ensino de trânsito desde o prezinho até a faculdade. Isso é obrigação do Estado, né, ou seja, dos governos, tá? De realizar essa educação de trânsito para as crianças desde o prezinho até lá na faculdade. E o que a gente viu acontecendo, né, em alguns períodos anteriores aí, tá? Nas gestões de presidentes anteriores foi promulgada uma lei que dizia o seguinte: não precisa criar uma matéria trânsito nas escolas, podemos então apenas fazer uma matéria interdisciplinar, tá? Então essa regra foi criada aí lá em 2008, 2009, tá? Criando-se o projeto de matéria interdisciplinar. Ou seja, se eu chegar na aula de matemática e falar assim, olha, daqui até Ubatuba, andando a 100 por hora, eu vou fazer a viagem em 2 horas, tá? E se eu fizer a 80 por hora, quantas horas eu vou demorar para chegar até Ubatuba? Hoje, no projeto de lei, isso é chamado de matéria interdisciplinar, isso é chamado de educação de trânsito para as escolas, ou seja, tirou, né, das costas do governo a exigência de dar aula de trânsito, tá? E com esse novo projeto, que foi aprovado ontem, cria-se as escolinhas de trânsito para dar aulas para crianças desde o pré até o final do ensino fundamental. Então já é um grande avanço, porque com as escolinhas de trânsito nós podemos então educar essas crianças para agora, né, para que no futuro sejam melhores motoristas do que eu, do que você que está aí me assistindo, tá?
Consultas públicas do CONTRAN. Toda vez que o CONTRAN criar hoje uma resolução, uma regra que pode alterar significativamente a nossa vida, essas alterações de radar, por exemplo, tá? Agora vai ter que passar por uma consulta pública, ou seja, nós poderemos opinar sobre essas mudanças e após opinarmos vai gerar a resolução, ou seja, não vai ser nada só de cima para baixo, a gente também vai poder participar das alterações de projetos do CONTRAN. Para a gente finalizar todas as informações sobre o novo projeto que foi aprovado ontem, tá? Faróis. Foi uma dica que eu dei ontem, né, no canal, quem está seguindo o canal sabe. O uso é obrigatório aí, pelo menos das luzes de posição durante a chuva, né? Com esse texto agora foi aprovado o seguinte: é obrigatório o uso dos faróis baixos durante a chuva, sob neblina, dentro de túneis, tá? E nas rodovias de pista simples, ou seja, aquela rodovia que tem uma faixa para ir e uma faixa para voltar, farol vai ser obrigatório. Nos demais casos, como por exemplo a rodovia de pistas duplas, né, ou de mais pistas, o uso das luzes diurnas de rodagem, as LEDs, né, que hoje são chamadas de DRLs, né, eles podem então substituir o farol baixo. A partir de agora também no texto fica obrigado a todas as montadoras a colocarem DRL nos carros que serão fabricados no Brasil. Então todo carro vai ter que vir com essa luz diurna para ficar acesa o tempo inteiro, tá? Então vai ser obrigatório na fabricação dos carros. Então provavelmente a partir de 2021 teremos todos os carros hoje com DRL, os que serão fabricados. Os que já foram fabricados não têm essa obrigatoriedade de instalar, tá bom? Ufa! Projeto de lei bastante cumprido e concluído, tá ok, gente? Alguma dúvida, ficou aí alguma coisa? Entra aí no canal, deixa um comentário, que tão logo eu receber a sua dúvida eu vou tirar, tá ok? Um grande abraço, já passamos bastante tempo, 40 minutos de vídeo, né? Bastante tempo aí ocupando vocês. Obrigadão por tudo e até próxima sexta às 19 horas. Grande abraço e fui!